Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais sobre filmes, tá? Mais sobre cinema, sobre as estreias que estão rolando aí nos cinemas da cidade, do país, tá? E hoje eu quero falar de um filme chamado Disco Boy, tá? Choque entre Mundos, tá? É uma coprodução França, Bélgica, Polônia, tem vários países aí, tá? E o filme, gente, ele tem uma premissa bem simples. Ele gira meio que em torno de dois personagens, tá? E de duas realidades bem distintas, né? A primeira realidade você vai ter dois bielorrussos, né, que estão tentando fugir do seu país para a França, né? Só que ao atravessarem um rio, um desses bielorrussos acaba morrendo, o outro chega até a França, acaba sendo capturado pela imigração francesa, né? E a imigração francesa faz o quê? Pergunta para ele se ele tem medo de aventura, se ele tem medo de entrar em situações assim mais inusitadas, coisa e tal. Ele falou que se eu tivesse medo que ele não saía de casa. E a imigração francesa fez o quê? Botou o camarada, né, o Alexei, né, o nome do personagem é Alexei, né, esse bielorrusso aí, botou o Alexei na legião estrangeira, gente, aquela mesmo, tá, que a gente vê nos filmes mais antigos, aquela que a gente vê nos desenhos animados, né? Só que ela ainda existe, né? E ela tem, né, uma roupagem bem mais moderna hoje, né, no caso. E aí esse Alexei, né, para conseguir a cidadania francesa, para conseguir um passaporte, para ter o direito de morar na França, né, ele decide se alistar mesmo, né, meio que voluntariamente, fica lá treinando pra caramba, coisa e tal, para poder, né, depois de tudo isso, conseguir a cidadania francesa. Paralelamente a essa história, a gente vai ter a história de guerrilheiros do delta do Rio Níger, tá? Que estão, vamos dizer assim, lutando contra o processo industrializador do país que está poluindo as águas, né, do ambiente onde eles vivem, né? Você vê que é bem uma população nativa, né, que vive na floresta, que precisa da floresta para sobreviver, né? Aí a coisa não foge muito da questão indígena aqui do Brasil, né? E perto dessas florestas, né, e desses rios, né, de onde essa civilização vai precisar dos seus recursos naturais intocados, né, no caso, né, tem uma série de fábricas ali que estão poluindo essa floresta e poluindo a água dessa floresta. E essa população que vive no delta do Rio Níger quer a emancipação política, né, para poder evitar que essa industrialização atinja ela, né, no caso, né, que essa coisa poluidora dessa industrialização atinja ela, né? E aí eles vão fundar um movimento guerrilheiro fortemente armado. Eles vão sequestrar alguns franceses, né, nessa brincadeira aí. E aí a legião estrangeira é chamada para salvar, né, resgatar esses franceses sequestrados por esse grupo guerrilheiro. E aí as vidas do Alexei e desse líder guerrilheiro vão acabar se cruzando, né? Elas vão se cruzar, né, na beira de um rio, né? O grupo do Alexei está sob fogo cruzado, né? O Alexei vai tentar desviar, vamos dizer assim, tentar ir pelos flancos para poder surpreender esse grupo, mas ele encontra dentro do rio esse líder guerrilheiro, ele acaba matando esse líder guerrilheiro, né? E aí, a partir do momento que ele mata esse líder guerrilheiro, né, ele começa a ficar com aquela coisa na cabeça, né? Ele começa a ficar um pouco abalado com aquela situação toda, né? Porque ele já tinha passado com seu grupo por uma aldeia pegando fogo e mulheres e crianças morrendo queimadas, né? E aí ele pede instruções, né, para os superiores franceses deles, né, de o que fazer com aquelas mulheres e crianças, e os superiores franceses falaram, deixa eles queimarem e vai atrás dos reféns, que o que importa é isso, né? Então ele já começou a ficar meio ressabiado ali, e depois ele ainda mata o líder desses guerrilheiros, né? Fica com o corpo do cara morto ali do lado dele a noite inteira na floresta, ele chega a enterrar esse corpo, né? E quando ele volta para a França, né, gente, ele já tá com a cabeça em outra, né?
ele já não está mais querendo aceitar tanto aquela vida dele de estar ali na Legião Estrangeira, estar ali lutando pela França, né, matando, vamos dizer assim, inocentes pela França, né, no caso, né, e a gente vai ver que ele aos poucos ele vai passar por um processo de desistência, né, da Legião Estrangeira, né, e ele vai acabar virando um discoboy, vamos dizer assim, né, o sonho dele era ser DJ numa discoteca, numa boate, coisa e tal, e o filme termina com ele numa danceteria, né? Dançando, né, no caso, né? E o filme fica muito mais em cima desse drama de consciência do Alexei, né? Eu confesso a vocês, gente, que eu esperava um pouco mais desse filme, tá? Sabe? Quando eu li a sinopse, eu achei que seria um filme muito legal, né? Que esse líder guerrilheiro e esse Alexei, eles iam, vamos dizer assim, ao invés do Alexei simplesmente matar esse líder guerrilheiro e enterrar, né, e depois ficar com esse drama de consciência, eu achava que o Alexei e esse líder guerrilheiro eles iam acabar no meio da floresta desenvolvendo uma espécie de relacionamento entre os dois, onde cada um entenderia um pouco o lado do outro, né, cada um encontraria pontos em comum na trajetória do outro, né, e que de repente o Alexei se virasse sim contra a Legião Estrangeira, se virasse sim contra a França, mas dentro do Alexei entrando nesse movimento guerrilheiro e de repente ajudando, né, a liderar esse movimento guerrilheiro para atacar a Legião Estrangeira. Então, quer dizer, era uma coisa que você esperava um pouco mais, né? Você esperava um pouco mais que acontecesse isso, né? Até porque esse modelo que tem na cabeça da gente às vezes é muito introjetada na nossa cabeça por influência do cinema americano e do cinema hollywoodiano, né? Então você já vai vendo, quando você lê a sinopse do filme, você já vai esperando uma coisa parecida com essa. Mas como é um cinema europeu, né? A vibe foi outra completamente diferente. Foi a questão do Alexei ter matado o guerrilheiro e depois ficar com aquele drama de consciência, ele mesmo, né? E ele mesmo tentando se aproximar daquela cultura, né? Mesmo que de forma imaginária, né? Ele começou a ir atrás de mulheres negras que dançavam, né, nas casas de show dos nightclubs de Paris, né? E as mulheres negras que dançavam sempre lembravam a irmã do líder guerrilheiro, né, no caso, né? Então é meio que uma metáfora do Alexei saindo desse mundo da França, da Legião Estrangeira, e entrando nesse mundo dessa cultura do Alto Níger, né, do Delta do Níger, né, africana, né, no caso, né, e ele, vamos dizer assim, se identificando mais, né, com esse povo oprimido, até porque ele também é um imigrante europeu também, que está tentando entrar em países mais desenvolvidos da Europa e está sendo tratado também como um cidadão de segunda categoria. Então acho que seria o interesse seria se essa questão do Alexei, desse líder guerrilheiro, fosse mais desenvolvida com os dois juntos, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. A vibe do filme foi outra completamente diferente. E aí a gente fica com aquele gosto de, sabe, de criança que teve o doce tirado da boca, né? Que você esperava uma coisa que ia acontecer mais legal, né? E acabou não sendo tão vibrante assim. Acabou sendo uma coisa mais próxima da realidade mesmo, né? Que uma amizade entre os dois seria uma coisa muito mais cinematográfica, muito mais hollywoodiana, né? E muito mais inverossímil com relação à realidade, né? E esse filme ele acaba sendo mais um choque de realidade quando ele assume essa proposta, né, de ficar só no drama de consciência do Alexei e você não desenvolver um relacionamento entre o Alexei e esse líder guerrilheiro, né, no caso, né? Mas é basicamente isso, gente. Aí, apesar do filme ele ter um pouco essa decepção, né, para nossa cabeça que é muito influenciada pelo cinema americano, pelo menos a minha né, não sei a de vocês, né? Mas a nossa cabeça, que é muito influenciada pelo cinema americano, pensaria uma coisa um pouco mais fantasiosa, um pouco mais cheia de ação, né? Mas o filme ele não vai por esse caminho. De qualquer forma, eu ainda recomendo esse filme. É um filme interessante de se ver, tá? Porque a gente vai vendo, né, como, né, o Alexei ele fica perturbado, né, com toda essa situação, né? E como aquela coisa é bem séria, como aquela coisa mexeu bastante com ele, né? Ele que era um cara completamente porra louca, né? Tava lá com seu amigo
com espírito aventureiro e tentar a vida, né, na cara e na coragem num país desenvolvido da Europa como a França, né, e acaba depois, né, quando ele consegue, vamos dizer assim, uma porta para poder entrar na França, ele se depara com as mazelas do imperialismo europeu, né, no caso, né, ele acaba desistindo de ter essa cidadania francesa. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.